Pessoal, eu vou fazer, então, é uma pergunta com um comentário, porque tem muita coisa muito bacana que foi dita aqui. Eu começo conectando uma coisa que o Andrei falou com um ponto que o grande mestre Pinduca falou e repetiu, tanto na segunda quanto na terça-feira, que é o que ele tem chamado, e para mim que sou da área da filosofia também, tem sido muito gostoso escutar isso, né? Ele chama do jiu-jitsu a parte filosófica, né? Que é o que ele chama justamente da parte participativa, que é um ponto que o Andrei tocou, né? Quando ele fala do sujeito que se expressa, mas o sujeito que participa também, e aí coloca, no caso, a questão da educação escolar, né? No caso desse ponto. Então, assim, o que eu quero só chamar a atenção é que o evento ele tem como um dos objetivos fazer um pouco dessa fusão das culturas, né? Das culturas que estão no ambiente escolar, da cultura que está no tatame, né? Um pouco, acho que do nosso objetivo é colocar isso tudo e ver o que acontece, né? E quando eu vejo esses pontos de harmonia entre pensamentos, de caminhares da vida tão diferentes, né, eu fico muito, não só feliz, mas eu fico realmente com um sinal de que tem muita coisa bacana para sair disso daqui, né? Então, assim, só fazer esse comentário, depois se o André quiser, enfim, comentar o comentário, né? Porque, só para contextualizar, André, nós tivemos aqui, na segunda e na terça, a participação do Fernando Pinduca, que é faixa coral, 9 graus, quer dizer, dentro do jiu-jitsu, ele é quase que como se fosse o ministro da educação para a gente da educação, né? Ele é a figura que realmente está ali no ponto, né? No ponto alto, e, enfim, é uma pessoa muito respeitada e tem muita experiência. E depois também, aí pro Gidu, um ponto que eu queria tocar aqui, Gidu, chamou muito minha atenção essa relação que você faz, me chamou muita atenção uma relação que você faz aqui, que você chama de abordagem tecnicista, né? E aí você caracteriza essa abordagem tecnicista baseado na repetição, e você coloca essa abordagem tecnicista baseada na repetição como a base desse jiu-jitsu de competição, e depois você chama isso também de utilitarismo, né? Que, de um certo modo, é uma abordagem diferente, né? E aqui a gente não está para excluir abordagens, a gente está, na verdade, para entender e trazer à consciência as diferentes abordagens que tem do jiu-jitsu, né? Que é a que você chama, no caso aí, já da lúdica, criativa, e que você também já leva por uma questão da praxis também, que eu achei muito interessante, que é a questão, né, do cooperativismo como possibilidade emancipatória. Eu achei, assim, essa reflexão que você fez, eu achei realmente, assim, maravilhosa, de uma profundidade, e nos dá o que pensar aqui para um evento só sobre isso, né? Então, depois, se você quiser, se você puder explorar um pouquinho mais e comentar também em cima disso. E para o professor Daniel, um ponto que conecta também com essas questões, tanto com a questão do sujeito que participa, que é o que o Andrei fala, ou do profissional de jiu-jitsu, ou do atleta que está, né, olhando para esse lado filosófico do jiu-jitsu, que para o grande mestre Pinduca é também a participação, né, dentro desse processo de crescimento do sujeito no jiu-jitsu e por aí vai, né, que aí você toca num ponto que para mim está ligado, né, com a independência que você fala, e um ponto que você chamou a atenção aqui, que para mim hoje é um dos pontos mais interessantes para mim, dentro dessa questão do jiu-jitsu, que é lidar com a questão do estresse. E aí você explora a questão da meditação, que o Daniel, o outro Daniel também comentou, né, que eu acho que é um ponto que está ali, lá na raiz do próprio jiu-jitsu, né? E aí você pode pegar termos de meditação como mindfulness e outros termos que também têm ligações
aí com a prática do jiu-jitsu, e que no final resume tudo em uma palavra, que é o autoconhecimento, né? Então, para você ser uma pessoa que tem, que tem noção do seu humor, daquilo que te dá gatilho, né, emocional, daquilo que te deixa estressado, que te deixa com ódio, que te deixa com raiva, que te deixa, né, fora de tudo isso. O termo comumente utilizado é inteligência emocional, tem outros termos vindo para substituir esse, que já está bem batido, né, mas no final das contas é o autoconhecimento, é a pessoa poder refletir sobre as suas emoções, poder refletir sobre o seu pensamento, e essa relação com o jiu-jitsu, que para mim é encantadora também, que está presente aí na sua fala e na sua prática também. Então, depois, se você quiser comentar, eu agradeço. Né? Então, assim, são esses 3 comentários que eu deixo aí para a bola no meio do campo aí para quem quiser. Obviamente que os nossos palestrantes e os demais que quiserem também falar algo nesse sentido, para mim é muito bacana. Eu agradeço também novamente as palestras, foi muito bom. A nossa educação escolar, ela já é utilitarista, né? Ela vem com um fim apenas de passar no vestibular, entrar no curso superior e ganhar uma remuneração econômica. Ela já é utilitarista. Então, partindo dessa educação utilitarista, as práticas corporais, dentro desse sistema, por a gente ser doutrinado a isso, a gente também vivencia uma prática corporal utilitarista. Um exemplo de um utilitarismo na prática corporal é você ganhar um campeonato com uma técnica só. Por exemplo, o Cavaca, ele foi campeão mundial só com chave de pé. Só chave de pé. Então, tipo assim, o utilitarista é que você faz... o objetivo dele só era ser campeão. Foi campeão com chave de pé naquele campeonato. Então, e o resto do jiu-jitsu? E a filosofia do jiu-jitsu? Alguém sabe me dizer qual é a filosofia do jiu-jitsu aqui? Eu posso dizer que a filosofia do jiu-jitsu é o fraco vencer o mais forte. A filosofia da capoeira é uma filosofia de resistência, né, à opressão, porque naquela época os senhores de engenho escravizavam os negros e tal. É uma resistência também dos menos favorecidos. A do jiu-jitsu é essa questão do mais fraco vencer o mais forte. O judô tem essa cartilha da filosofia. Ele tem até uma parábola de uma planta que a neve vai caindo assim e o galho é verde, aí o galho cede, ceder para vencer. E o outro galho é duro, a neve vai cair, cai e quebra. Então, às vezes você treina jiu-jitsu, pega a faixa preta e quanto cidadão, quanto ser, quanto pessoa, porque um cidadão ele tem que se desenvolver para somar na sociedade. Aí um cara treina a vida inteira, pega a faixa preta, só numa perspectiva utilitarista. Só sabe uma técnica, só quer saber do pódio. Os alunos que não são campeão, para ele não interessa. Cada vez mais fica formando time de competição e a vida para ele se resume naquilo ali. Então, esse é o ponto que eu faço de reflexão. Tá certo, tem muita gente que ganha o mundo, a sua vida, o seu ganha-pão com esse meu utilitarista. Mas venho eu a refletir na minha conduta quanto docente, principalmente no ambiente escolar, uma forma de eu atuar diferente. Então, até quando eu fui criar jogos, eu caí nesse erro de criar jogos utilitaristas. Eu fiz, caramba, agora eu tô me pegando. Cada vez que eu fui lendo, me aprofundando mais, né? Eu falei, poxa, como é que eu vou fazer dinâmicas cooperativistas agora, velho? Quando eu questionei aquela questão, por que a escola não ensina a construir casa? Por que a escola não ensina a plantar? Então, como é que eu vou fazer agora ensinar jiu-jitsu de uma forma que seja sem ser utilitarista? Né? Sem ser dessa perspectiva só do competitivo. Né? Tem a parte filosófica do jiu-jitsu, tem a parte da arte marcial do jiu-jitsu, tem a parte da história do jiu-jitsu, que a gente conhece muito pouco. Perfeito. Então tem cara que é faixa preta só utilitarista, ele só é campeão. Por exemplo, na minha opinião, um Herbert Santos é um cara utilitarista. Eu acho que ele não sabe explanar nada dessas coisas da filosofia, ele só quer ser campeão. Só quer ser campeão, só quer saber de Instagram, só quer saber... E aí, velho, é um universo cruel, porque quando você deixa de ser campeão e é esquecido, é depressão, é patrocinador que não é mais tá com você. Você, por vivenciar um jiu-jitsu utilitarista, quando ganhou fama, tudo, não teve uma conduta de soma, ou seja, usou droga, caiu na prostituição, tudo isso que no boxe, no MMA, na arte, vários caem, porque vivem numa perspectiva utilitarista e não sabem, entendeu, depois lidar com isso aí. No final tem isso aí, é um mito da caverna, o cara tá ali. Então, às vezes a gente
tá só nesse caminho utilitarista, vivendo de fama, de tudo, e essa fase passa. E quando passar, a gente cai no esquecimento. Perfeito, professor. Bom, eu queria só fazer uma complementação à fala do professor, essa questão de padrão, né? Então, uma das coisas que estimulou eu fazer uma pesquisa aprofundada, o trabalho que eu desenvolvo, que inclusive foi o que os novos colegas me convidaram para participar desse evento, buscar a história do jiu-jitsu, né? Porque o que chega para a gente é muito limitado. O professor ele tem um conhecimento vasto, técnico, mas na parte de historicidade ele não tem conhecimento. Ele sabe só o que tem básico. E hoje em dia, como todos falaram aqui, o professor Andrei, o professor Júlio, o Daniel, os demais membros da equipe, assim, o jiu-jitsu hoje em dia ele é rico historicamente, o impacto que ele causa no praticante é uma coisa assim que, então, diante da realidade que a gente está vivendo agora, assim, a minha visão em relação a isso, assim, que o jiu-jitsu foi o que o professor defendeu. Ele é uma ferramenta de extrema importância, né? E é aquela coisa, o Brasil tem um ouro e ele não está sabendo utilizar o recurso que ele tem. É o impacto que essa arte, essa ferramenta tem para a formação do indivíduo. Bom, mais algum... Eu queria complementar também. Pois não, professor? Só um paralelo aí, falando não discordando do mestre, porque esse lado do jiu-jitsu competitivo, ele começou a dar dinheiro agora, né? Eu acho que ninguém ganhava dinheiro com o jiu-jitsu há uns 3 ou 4 anos atrás aí. Então, eu acho que esse boom aí do dinheiro, né, da rentabilidade, que motivou alguns atletas a partir desse lado aí engessado, né, unilateral. O cara, foi o que o professor falou, tem atleta que só ganha com uma técnica. Vamos botar aí da família Gracie, o Roger Gracie, por exemplo. Ele só ganha no basicão ali, só no estrangulamento montado. E o cara ninguém consegue defender essa técnica dele. Não criticando, mas ele só faz isso e faz muito bem. Então, a gente tem que ver os dois lados da moeda também, né? Porque dificilmente alguém conseguiria viver de jiu-jitsu há uns 5 ou 6 anos atrás. Isso é muito recente. Só quem saía do país, né, para dar aula no mundo árabe, aí, nos Estados Unidos. Agora, vivendo no Brasil de jiu-jitsu, eu acho que são muito poucos. Então, eu acho que o atleta ele acaba até se rendendo. O cara que é atleta, né, ele dependendo disso, para viver, ele se rende a essa unilateralidade dele aí. Pô, sou muito bom em fazer armlock. Eu só vou fazer armlock, porque eu dependo daquele campeonato para viver, entendeu? Então, eu entendo também o lado do cara que é atleta. Ele só vive daquilo ali, porque a vida do atleta é curta, né? A carreira é curta. Eu vivi esse lado aí na minha adolescência aí, quase fui para esse lado de atleta aí, tive muitas lesões, então papai do céu não quis mesmo. Mas eu entendo esse lado, porque vida de atleta não é fácil, né? É complicado demais. Então, o cara conseguir conciliar essa parte de atleta com parte da filosofia, da pedagogia, do ensino, né? O cara se profissionalizar é complicado. Tem que ter um aparato ali, uma equipe muito boa, muita gente por trás dele ali para poder, foi o que o professor falou ali, né? Não cair na prostituição, não cair na ganância, né? No vício e não fazer um pezinho de meia. Perfeito. Só para voltar, só para conciliar esse assunto, e obviamente chamar atenção para o evento, na palestra de abertura com o Pinduca, ele resolve essa questão quando ele faz, assim,
belamente, ele faz a divisão entre o campeão e o professor. Então, se a gente for lá e entender o que o grande mestre está falando nessa divisão entre o campeão e o professor, a gente vai entender os dois pontos de vista aqui, o do Gido e o do Daniel. Eu quero dar um adendo aqui, porque também eu não tenho explicado, não tenho me expressado tão bem. É que o cara pode ser atleta e ser campeão, mas eu quero dizer o seguinte, que quando a pessoa cai muito pro lado utilitarista, os valores que é construído na gente muda muito. Por exemplo, vai chegar um ponto que o cara só vai querer treinar se for para ganhar dinheiro ou para ser campeão. Aí, quando ele se torna tudo isso, os valores que foram adentrados a eles não estão preparados para ele suportar tudo isso. Então, mesmo que ele seja um atleta, os valores podem ser trabalhados tanto utilitaristas, mas também cooperativistas, entendeu? Por exemplo, você pega o Neymar hoje em dia, ele teve todo um cuidado de tanto jogador que já passou pela merda. O Neymar ele foi sendo ali assessorado para. Então, tipo assim, mesmo no competitivo, é bom o docente trabalhar abordagens cooperativistas para que ele não caia só num valor desse, entendeu? Totalitarista. Ou como é que é o nome? Até me deu um branco agora. Utilitarista. Mas por isso, professor, que eu falei que ele tem que ter um suporte, né? Essa Sim. que é a parte difícil. Eu concordo com o que você falou. Eu concordo com tudo. É a parte mais difícil. Às vezes o cara vai sozinho na vida dele ali. Dificilmente ele tem um suporte ali, um aparato, né? Para poder apoiar ele ali. É complicado demais. Sabe uma dinâmica que eu fiz, que eu fiquei também de pá virada? Eu fiz assim, agora a criança, eu criei uma competiçãozinha lá, uma brincadeira, né? E falei assim, a criança quer ajudar o outro a ganhar, a criança quer ajudar mais os outros a ganhar, é que vai ser campeã. Uma vez eu fiz isso. Meu irmão, foi uma loucura, velho. Eles explicando para mim por que eles ajudaram mais. E criando um mecanismo de ajuda. São estímulos, né, que fazem com que os participantes se unem e cada um tenha a sua evolução de forma individual. Exatamente. Então, assim, é forma de trabalhar. Então, meu ponto de trabalhar o lúdico e de trabalhar na infância, o que ela está se tornando, eu tento, não é fácil. E muitas vezes eu erro e não dá certo as dinâmicas. E aí eu vou melhorando. É tentar desenvolver essas outras formas. É um pingo d'água no oceano, mas é o que me dá tesão, entendeu?